Então, a grande sacada, talvez, do Ed Brubaker, ok. Olá, cabulosos do meu Brasil, para o e-book lovers de todo mundo. Eu sou o Luciano Bibliotecário e seja bem-vindo ao primeiro na estante do Lucien. Hoje eu vou falar, quer dizer, eu tenho que explicar na verdade o que é esse vídeo. Mas antes vamos para uns breves recados. Primeiro, você já sabe o que a gente vai pedir, não é? Divulgue esse vídeo, divulgue o canal do Leitor Cabuloso nas suas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter ou no Google+. Sim, você também pode nos seguir, tá? Tanto no Facebook, no Twitter como no Google+. Está tudo aqui linkado na descrição desse vídeo. E também é importante que você saiba que esse vídeo ele é um complemento de um post que eu fiz lá no Leitor Cabuloso, tentando convencer vocês a lerem a coleção que está saindo agora, a coleção da Marvel que está saindo agora, da editora Salvat, que está saindo em todas as bancas. Então, se você ainda não leu esse post, ou seja, se você ainda não conhece a coleção da Salvat, clique aqui, também está na descrição do vídeo, leia o conteúdo e depois volta para assistir o vídeo. Bem, como o Na Estante do Lucien é um pouquinho diferente do LCTV, talvez seja um pouco maior, porque eu vou falar especificamente de uma obra e tal, então eu queria começar mostrando para vocês os livros que eu tenho até agora, tá? Ou seja, eu estou gravando esse vídeo em janeiro, então, aproveitando minhas férias, né, para gravar vídeo. Então eu estou aproveitando para gravar esse vídeo em janeiro, então eu vou mostrar para vocês quais são os livros da Salvat que eu já comprei. Tem um monte que eu ainda quero comprar, tem uns que eu não sei, eu acho que eu já perdi, enfim, eu espero não ter perdido, vou ter que pedir, encomendar por livraria, enfim. Mas esse não é o conteúdo, eu vou mostrar para vocês quais são as edições da Salvat que eu tenho. E como é na estante do Lucien, claro que eu tenho que tirar da minha estante, né? Eu vou tirar aqui, deixa eu afastar o Raito, esse bolo aqui. Ok, então, por enquanto eu tenho isso aqui, ó, da Salvat, tá certo? Eu tenho só isso aqui, ok? O meu desenho vai ficar horroroso, mas por sinal, foi até bom falar isso. Eu assisti um vídeo do pessoal do Pipoca e Nanquim, eu sei que foi o Bruno que falou, e ele mostrou que tem um cara que na Amazon, no Mercado Livre, que ele vende umas capas, só a capa, tá? Só a capa, não é? Só a capa pra quem como eu acho que possivelmente eu não terei toda a coleção da Salvat, então esse cara confecciona umas capas muito bacanas, para ser colocados aqui, e aí ele acaba com isso, já que eu não teria o orgulho de ter os 60 volumes, se eu não me engano a Salvat vai lançar 60 volumes, então a capa que ele coloca, né, ele coloca aqui, ele faz, é bem bonito, eu vou deixar o vídeo na descrição para você ver, eu não vou nem perder meu tempo explicando, que o Bruno faz isso muito bem, mas o que eu queria dizer é que esse desenho que vai se formar aqui, ele coloca, quando você coloca a capa, ele veta esse desenho, então fica bem bonitinho na estante, porque não fica aquele desenho quebrado, né, aqueles desenhos feios. Então vamos lá, aproveitando o ensejo, acho que foi uma das primeiras que eu comprei, foi essa aqui, ó, Planeta Hulk parte 1, né, eu assisti a animação, achei excelente, depois eu vi o Mustefaga lá no Nerdcetera falando, eu também deixo o canal do Mustefaga aqui, ele nem me conhece, ele nem sabe que eu existo, mas vale a pena a divulgação, o cara entende muito de HQ, eu só sou um leitor falando de HQ, mas o cara entende muito de HQ, vale a pena ver o canal dele. E ele falou muito bem dessa saga, então eu já tinha adquirido e fiquei pensando, que sorte é minha, né? Bem, eu vou deixar por último o que eu vou falar hoje, óbvio, né? Então, acho que esse aqui foi o segundo que eu comprei, Wolverine e Arma X, ainda não li, quero muito ler, né? Quem sabe, em breve eu faço um vídeo sobre Wolverine e Arma X. Nem tirei do pacote porque foi minha última aquisição, tá certo? Homem-Aranha, o Nascimento de Venom. Se eu não me engano, foi no canal do Pipoca e Nanquim que eu também ouvi o Bruno falando muito bem, e aí deu aquela sensação de, poxa, ainda bem que eu comprei, né? Esse aqui eu já li, tá? Vai ter vídeo muito em breve. X-Men, a saga da Fênix Negra. Cara, espetacular. Eu vou falar, mas muito bom, assim, muito bom mesmo. Essa coleção da Salvat pra mim está... Essa coleção da Salvat está me salvate.
do meu jejum do meu período o meu jejum de HQs. E claro que por último, e não menos importante, o tema do vídeo de hoje, Capitão América, o Soldado Invernal. E aí eu sei que tem muita gente se perguntando, Lucien, igual o filme? Vamos conversar sobre o filme já. Vamos conversar sobre a HQ e sobre o filme já. Então galera, vamos voltar a conversar sobre Capitão América, o Soldado Invernal. Essa aqui foi a primeira HQ da Salvat que eu li. Eu li nas minhas curtas férias de 2 semanas, né, na casa da minha mãe. E, cara, muito bom. Eu gostaria de só dizer isso. Mas vamos lá, vamos explicar primeiro o contexto dessa HQ, tá bom? Uma coisa que eu acho muito legal nessa coleção da Salvat é que eles trazem um contexto. E isso é muito legal, eu disse isso lá no post do Leitor Cabuloso. Eles trazem um contexto para você que, como eu, por exemplo, não está comprando todas as HQs, ou não tem, por exemplo, sagas inteiras, porque a gente nota que essa HQ do Soldado Invernal, ela tem outras histórias dentro dela, tá? Então, o mais bacana é que dentro da edição da Salvat, é um capricho da edição, vem o editor, tá, da Panini, enfim, alguém da Panini, que ele faz um pequeno resumo, ele faz um pequeno contexto explicando por que essa HQ foi lançada, e do lado de cá eles fazem um pequeno resumo que explica o porquê a situação do Capitão América e da SHIELD estão do jeito que estão no começo dessa HQ. Então, para começar a história, o contexto da época é o seguinte: após os atentados de 11 de setembro, o clima não estava muito bom para os roteiristas do Capitão América. Porque, tipo assim, eu acho que lendo o que ele escreveu sobre isso, eu fiquei pensando que talvez isso seja mais uma questão da política americana do que necessariamente contextos de uso do Capitão América, sabe? Se o Capitão América ia combater ou não os terroristas, se o Capitão América ia dar um soco na cara do Osama Bin Laden, né? Como ele fez com a capa clássica do Capitão América dando um soco na cara do Hitler. Então, a grande sacada do Ed Brubaker foi ter criado uma história trazendo um personagem do Capitão América antigo, que era o Buck. O Buck, para quem não conhece, era o sidekick, tá, do Capitão América nas histórias antigas, nas histórias clássicas da Marvel. O Buck, não é spoiler, tá? O Buck ele morre nas histórias clássicas e o Brubaker queria trazer de volta o Buck, sendo que as pessoas ficaram um pouco temerosas, porque trazer o Buck de volta seria mais ou menos como ressuscitar o tio Ben. Para os fãs do Capitão América, o Buck tinha esse mesmo peso. O Buck era essa memória para o Capitão América daquele tempo, entendeu? Tipo, do sacrifício que ele fez, né? Porque, bem diferente da maneira como aconteceu no filme do Capitão América, o primeiro Vingador, o Buck, ele estava com o Capitão América em um foguete e eles estavam tentando evitar que o foguete, né, se chocasse com os Estados Unidos. E nessa tentativa, o Capitão América acaba conseguindo pular, vamos dizer, do foguete, e aí ele cai no mar, e é congelado, e é encontrado. Mas o Buck não, o Buck fica, a mão dele fica presa, se eu não me engano, né? Diz isso no final, tem um encartezinho que conta a história do Buck. E quando ele cai dentro d'água, certo? Então, quando o Brubaker ele trouxe essa ideia, muita gente não gostou. Mas foi uma excelente sacada. E você vê isso no arco do Soldado Invernal, como foi uma excelente sacada. Só para vocês entenderem também, o Brubaker, ele é um cara, ele escreveu um arco da DC chamado Gotham City contra o crime. E você nota que o estilo dele não é um estilo de trabalhar muito bem, ele não trabalha com o super-herói, ou seja, o foco dele não é no super-herói, nos poderes, não é... Por exemplo, nesse arco do Gotham City contra o crime, o Brubaker, ele pega os policiais de Gotham City e mostra como os policiais de Gotham City conseguem conviver com
os super-heróis que existem e com os super-vilões que existem na cidade. Então, ou seja, em vez de trabalhar com o Batman, ou trabalhar com os outros super-heróis da DC, né, ou com o Robin, por aí vai, o Asa Noturna, não, ele vai trabalhar com os policiais. Logo, é muito legal você perceber como esse quê de ter uma escrita meio... É como se ele escrevesse trilhas policiais. Esse jeito dele de escrever trilhas policiais se encaixa muito bem nessa história do Soldado Invernal, que você vai ver que ele não explora o fato do Capitão América ser um super soldado, o fato dele lutar contra o Caveira Vermelha, também porque no início dessa história o Caveira Vermelha está morto. Mas peraí, eu já estou me adiantando, né? Então eu queria que vocês entendessem isso, que quem é o Ed Brubaker, o contexto que levou a ser produzido. Agora vamos falar um pouquinho do contexto da história. Essa história começa, a história do Soldado Invernal, como eu disse, está naquele resuminho, tá? A história do Soldado Invernal começa quando o ex-general da antiga União Soviética, chamado Sebastian Lukin, ele consegue matar o Caveira Vermelha, usando, a gente fica sabendo, tá? Usando o Soldado Invernal para isso, certo? Ele usa o Soldado Invernal para matar o Caveira Vermelha, e quando o Capitão América chega ao local, e a SHIELD e o Capitão América chegam ao local, eles percebem que o Caveira Vermelha estava de posse de um cubo cósmico, e esse cubo cósmico estava quebrado. Eles só sabem isso, o cubo cósmico não está com o Caveira Vermelha, o Lukin levou o cubo cósmico. Para restaurar o cubo cósmico, o Lukin rouba uma arma de um grupo chamado IMA, que é o Ideias Mecânicas Avançadas. Esse grupo ainda não apareceu nos filmes dos Vingadores, mas se você acompanha aquele desenho dos Vingadores que passa na Globo, dia de sábado, você já deve ter visto. São aqueles caras de roupa amarela, sabe? Parece que tá se vestindo contra a radiação e tal. Eles são cientistas, eles não são criminosos, eles são cientistas que eles fabricam armas, eles vendem armas, enfim, dentro do universo da Marvel existe esse grupo. E o Luke rouba uma arma deles, uma espécie de uma bomba deles, e detona essa bomba nos Estados Unidos. O Capitão América vai até o local porque tinha uma agente que ele era apaixonado, chamada Sharon Carter. A Sharon Carter estava nesse local, então ele vai para lá, certo? Para tentar resgatá-la. E lá a Sharon, a Carter, diz para ele, olha, foi o Bucky que detonou essa bomba. O motivo da detonação era porque o cubo cósmico ele se alimentou, no caso, da dor e do sofrimento das pessoas naquele momento para se restaurar. Então, o motivo da explosão o motivo do Luke mandar o Soldado Invernal causar aquela explosão era restaurar o cubo cósmico. Então o cubo cósmico está restaurado e agora o Capitão América tem uma pulga atrás da orelha. Será que o Bucky voltou? E o pior, será que o Bucky, além de voltar, ele se tornou um terrorista? Porque imagina, você entende, o mais incrível dessa história é porque você entende a angústia do Capitão América e não apenas saber que o grande amigo dele, que supostamente ele deixou morrer porque o Capitão América ele se culpa muito pela morte do Bucky, é o fato dele ter passado para o lado dos inimigos dele e agora ser considerado um terrorista. Ou seja, e aí o Capitão América fica muito com essa pergunta. A agente Carter, a agente da SHIELD, Carter, ela faz muito essa pergunta para ele, olha, se você encontrar com ele, você vai ter coragem de matá-lo? E o Capitão América fica naquela, não, eu não sei, não, e a agente Carter fica pé da vida com o Capitão, porque ela quer saber que ele vai tomar decisão. Ela tem motivos pessoais, claro, uma pessoa que ela gostava muito morreu, uma pessoa que a agente Carter gostava muito morreu nesse atentado que supostamente foi causado pela IMA. Ok, mas esse é o contexto. Vamos falar agora da história de um Soldado Invernal. O Soldado Invernal começa em 1945, quando um submarino soviético está passando por fila, eu não me lembro. Está nos Estados Unidos, tá? Está nos Estados Unidos, tá bom? Então o submarino alemão, um submarino soviético está em mares dos Estados Unidos e eles estão procurando o corpo do Capitão América, porque eles sabem que o Capitão América caiu por aquela região.
Claro que eles não encontram o corpo do Capitão América, eles encontram o corpo do Bucky, né? E o Bucky tá sem o braço direito, se eu não me engano, é o direito? É o direito? É o direito. Acho que é o braço esquerdo. Então o Bucky, ele perdeu o braço esquerdo. No começo, eles pegam o corpo do Bucky e vão fazer alguns exames, óbvio, porque eles querem saber, por exemplo, se o Bucky tem o soro do super soldado nele. Mas como vocês viram no filme do Capitão América, o primeiro filme, todo o soro foi utilizado só no Capitão América, né? E por causa e a fórmula acabou se perdendo. Aí na história nós somos lançados dentro do escritório da SHIELD, onde o Nick Fury, que não é o Nick Fury do universo Ultimate, ou seja, que é o Nick Fury Samuel Jackson, não, é o Nick Fury ainda, que ele é branco, né? E apesar de ter o mesmo tapa-olho, mas ele é branco, ele não é careca, ele tem cabelo, ele tem uma manchinha branca aqui e tal, parecendo o cara... Cara, me esqueci. O cara do Quarteto Fantástico, mas esqueci, enfim. Nós estamos nesse escritório e o Nick Fury está tentando convencer o Capitão América, porque ele mostra uma série de slides que mostra que o Bucky, ou seja, que o Soldado Invernal, é responsável por uma série de atentados ao longo de mais de 50 anos. E o Capitão América não aceita isso, ele não aceita que o Bucky seja responsável por isso. Você nota que ele tenta negar que seja o Bucky, né? Aí nesse momento nós entramos em um outro flashback que mostra o momento em que o Capitão América vai salvar a Agente Carter naquele suposto atentado da IMA, né? E lá tem um determinado momento que o Capitão América está procurando o pessoal da IMA, porque o pessoal da IMA foi até o local, primeiro para ver, para analisar cientificamente os estragos da arma dele, né? Ver o estrago da arma deles, vamos colocar os plurais, e eles também querem saber quem foi o responsável por roubar o artefato. Sendo que quando eles chegam lá, o Capitão América tá lá, enche todo mundo de porrada e um deles aciona um grupo de super soldados que a EMA tem. E no momento em que um desses super soldados o Capitão América é esfaqueado, para deixar um contexto, e no momento que o Capitão América estava tirando a faca dentro do corpo dele, um outro cara ia atirar nele, o Soldado Invernal aparece e dá um tiro nesse suposto soldado, ou seja, o Soldado Invernal ele salva o Capitão América. Então o Capitão América vê o Soldado Invernal e ele diz, Bucky. E nesse momento cai uma parede de tijolos e acabou o flashback. Voltando para o escritório do Nick Fury, o Capitão América tá pé da vida, ele já não aguenta mais falar em Soldado Invernal, ele não aceita. É isso na verdade que acontece, ele não aceita que o Bucky é um terrorista, né? Enfim. Poucos dias depois, eu acho que na verdade uma diferença de um dia, a Agente Carter e o Nick Fury vão tentar convencer o Capitão América, continuar tentando convencer o Capitão América de que o Bucky é o Soldado Invernal, e o Nick Fury vai tentar convencer o Capitão América a invadir uma das empresas que o Luke tem nos Estados Unidos, porque eles acham que se eles invadirem a empresa do Luke, eles vão resgatar o cubo cósmico e vão encontrar o Bucky lá. O problema é que, beleza, a invasão começa e tal, aparentemente tá tudo bem, sendo que, sabe aquele negócio que você olha assim e você vai, tá tudo bem, mas vai dar merda em algum momento? Pois é, dá merda porque o Luke estava recebendo uma comissão da Casa Branca naquele momento, simplesmente porque ele tinha comprado, se eu não me engano, uma grande corporação nos Estados Unidos, e os políticos da Casa Branca estavam lá para negociar um oleoduto com ele. Então, né, imagina, o político vê o Capitão América tentando partir para cima de um cara que vai dar dinheiro para eles, enfim, e aí eles não gostam e mandam o Capitão América ir embora com o Nick Fury e tudo. Quando o Capitão América chega no apartamento dele, ele vê que sobre a mesa dele tem um dossiê do Soldado Invernal, E aí o Capitão América depois ele deduz que possivelmente foi o cubo cósmico, porque uma coisa que fica bem clara nessa HQ é que o cubo cósmico ele é meio como se fosse um anel do poder, entendeu? Ele meio que vai tentando corromper a pessoa. E talvez o cubo cósmico note
que o Luke, ele não é um cara que tem grandes ambições ou vai fazer grandes coisas. Tanto é que tem uma determinada cena que o Luke usa o cubo cósmico para convencer um bando de empresários a passarem todas as empresas dele para o nome, tornarem todas as empresas afiliadas da empresa do Luke. Então, ou seja, ele tem ideias mesquinhas, né? Então o Capitão América recebe esse dossiê sobre o Soldado Invernal e ele começa a ler o dossiê sobre o Soldado Invernal. E aí tem uma das melhores partes da HQ, porque a gente vê tudo o que aconteceu com o Bucky, tá? Enquanto ele estava na mão dos agentes da União Soviética, dos cientistas da União Soviética. O ano 1945, como eu disse para vocês, os soviéticos pegaram o Bucky, ele está sem o braço esquerdo, e naquele momento eles fazem o teste para saber se ele tinha o soro do super soldado no seu sangue. Como eles acabam descobrindo que não, então eles resolvem deixá-lo em estado de êxtase durante 10 anos. 10 anos depois, ou seja, em 1954, um novo grupo de cientistas retira ele do estado de êxtase. Naquele período eles já tinham tecnologia para isso, então eles colocam aquele braço que vocês viram no filme, né? Aquele braço mecânico nele. E tem um detalhe importante: quando o Bucky ele acorda em 1945, tem um momento lá que eles estão tentando reanimá-lo e tal, e ele acorda e mesmo sem o braço esquerdo, ele dá uma surra em todo mundo que estava naquele local, nos médicos, nos seguranças, quer dizer, nos médicos não, nos cientistas, nos seguranças. Só depois de algum tempo eles conseguem contê-lo. Os cientistas percebem que, apesar de ter, sei lá, vamos dizer, meio que um born, né, aquele negócio de você ter reflexos, mesmo inconsciente mesmo, você tem reflexo inconsciente, ele não se lembra de quem ele é. Então, 10 anos depois, ele vai ser retirado do estado de êxtase e vão implantar o braço nele e vão fazer uma lavagem cerebral, vão implantar umas memórias falsas. Então o Bucky começa, ou seja, ele assume, ele é colocado como um codinome Soldado Invernal e ele começa a realizar algumas missões para a União Soviética, né, em nome da União Soviética. Ele vai muito bem até que em 1973 ele está no meio de uma missão e de repente ele desaparece. E os soviéticos ficam desesperados, porque uma das vantagens que o Bucky tinha é que, como ele era um americano, ele conseguia entrar em qualquer lugar e ele não era percebido, porque ele era um americano, né? Ele não era um soldado da União Soviética, ele não era o Arnold Schwarzenegger tentando se passar por americano. Então ele era um agente excelente para os propósitos dele, né? Que no caso ele fazia missões de espionagem, ele matava agentes da alta patente dos Estados Unidos. Então em 1973, como eu disse, ele desaparece. Ele passa vários dias desaparecido, até que por causa de um determinado local onde ele vai, um albergue parece, os soldados, a União Soviética consegue encontrá-lo e consegue levá-lo de volta. Nesse período, eles começam a perceber que, de alguma forma, o cérebro dele está tentando fazer as conexões neurais, está tentando preencher os espaços em branco e ele está começando a se lembrar de quem ele era, né? E aí eles têm um plano, que é assim: toda vez que ele cumprir uma missão, ele volta para o estado de êxtase. Quando ele for despertado novamente, ele passa por uma nova lavagem cerebral. Até que chega um determinado momento em que eles meio que desistem. O Kapov, que é o que ele chama lá, o camarada Kapov, que é o que encontra ele, passa um período já, ele já está bem velho, né? Já passou tantos anos, ele já está bem velho. Como o Bucky, ele fica o tempo todo em estado de êxtase, ele envelhece ele envelhece muito menos do que os outros. Então o camarada Kapov passa um tempo conversando com ele e tal, e ele decide no final, isso é uma anotação do diário dele, ele decide no final que o Soldado Invernal deve ficar em estado de êxtase permanente até que eles tenham tecnologia, talvez, ou uma grande necessidade para acordá-lo novamente. Bem, então, se você juntar com o que eu falei lá na frente, né, que o Luke que é responsável por despertar o Soldado Invernal e tal,
E aí tudo se junta. O Capitão América descobre, no final do relatório ele chama o Nick Fury, chama a Agente Carter e ele decide ir atrás. Ele está convencido, é óbvio, né? O relatório é claro, ele está convencido que é o Bucky, mas ele acredita que o Bucky ainda tem uma salvação, porque, como eu disse, o pessoal do IMA, né, ia quase assassinar e o Bucky o salvou. Então o Capitão acha, né? Olha, eu acredito piamente que ainda tem, o meu amigo ainda está dentro daquele corpo do Soldado Invernal. Mas vocês têm que lembrar que a Agente Carter, ela tá pé da vida, porque mataram a pessoa que ela amava. Nessa história ainda vai aparecer o Capitão América. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Aparece um personagem muito bacana, né, que apareceu no filme, que é o Falcão. É interessante porque no universo do Soldado Invernal, o Falcão já é um amigo que o Capitão América confia muito. Tanto é que quando a Agente Carter desiste de conversar com ele, tentar convencer o Steve Rogers a enfrentar o Bucky, né, e até mesmo a, quem sabe, matá-lo, a segunda pessoa que o Nick Fury contacta para tentar falar com o Capitão América é o Falcão. Então, na HQ, o Falcão é um amigo antigo do Capitão América. E no filme, como ele não tinha sido introduzido ainda no universo do Capitão América, colocaram ele no filme do Soldado Invernal. Assim, eu paro a narrativa por aqui, é óbvio. Se você quiser, se você ficou interessado, vale muito a pena comprar. Se não tem na banca mais próximo de você, você pode encomendar nas livrarias. Tem um link para você comprar na descrição do vídeo. Eu vou tentar colocar o link de todas as livrarias que nós temos parceria. Se possível, se tiver, tá? Se tiver no Submarino, se tiver na Livraria Cultura, se tiver na Amazon, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Como nota, eu vou dar um 4,5 selos cabulosos. Eu não dou 5, ou seja, eu tiro meio ponto, porque uma coisa que eu notei na coleção da Salvat é que, como ela trabalha com arcos fechados, isso significa que o importante para ela é contar esse arco do Soldado Invernal. E dentro dessa história do Soldado Invernal tem um outro arco que, no caso, era publicado regularmente, né, estava sendo publicado nas edições do Capitão América, que é o arco da filha do Caveira Vermelha, né? Existe um determinado momento nessa HQ em que um determinado mercenário invade um acampamento do exército americano e ela rapta a filha do Caveira Vermelha, que, por sinal, dá a impressão que ela nem lembra mais quem ela é. E isso acaba, tipo assim, a gente não sabe a gente não sabe o final dessa história. E parece ser um arco bem interessante. Então, assim, como eu não sei se nos arcos posteriores, porque no final de cada... Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. No final de cada história tem isso aqui, ó, que é uma coisa que eu acho muito legal, tá? Ele mostra quais são as outras HQs dessa coleção que você pode ficar interessado em comprar. Então eu não sei dizer se nessas outras se a história vai ser concluída, mas mesmo assim, pô, é meio frustrante. É como eu disse, eu entendo que o que eles querem contar é a história do Soldado Invernal. Então esse arco da filha do Caveira Vermelha está fora da compilação do Soldado Invernal, mas fica aqui minha indicação. Eu dou, como eu disse, nota 4,5. Eu acho que é uma nota excelente, tá? Como eu disse, foi a minha primeira leitura, então eu comecei com o pé direito. Se você ficou interessado, como eu disse, se você ficou interessado ou interessada, como eu disse, os links para você comprar estão na descrição, ou corre até a sua banca, vai lá que na sua banca ainda tem. Pessoal, então é isso. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Você sabe o que eu vou pedir. Assine o canal do Leitor Cabuloso para você ficar atualizado, saber quando sai vídeo novo. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, deixe uma crítica construtiva, fale o que você acha que poderia melhorar. Talvez ideias de formatos, como ser feito. É o começo, então no que você puder me ajudar, eu agradeço demais. E vocês sabem o que eu vou dizer, né? Se tudo correr bem, eu vejo vocês no mês que vem com mais um Na Estante do Lucien. Até mais!